rapaz. Tataca, vai lá, Tataca, vai. A paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. E hoje é segunda-feira, Tateco. Tô numa animação. Vamos acordar, vamos se Eu animar. tô acordado. Glória a Deus que estamos mais um dia, porque o Senhor permitiu, né? É. E mais uma vez, e mais um dia que nós estamos aqui para ouvir a voz de Deus, amiguinhos. Isso é muito bom aprender com o Senhor, né? E vocês se lembram, Tateco, o que nós estávamos falando na semana passada? De Moisés. Isso, e das 10 pragas do Egito, É. né? Nós vimos que aquele rei, ele era teimoso. Ele era obstinado. Isso, obstinado. E era muito difícil, né? Toda vez Moisés ia lá e falava, ó, o senhor vai fazer isso, o senhor vai fazer aquilo. E ele, não vou libertar o povo israelita, não vou. Ficou teimando, até que nós vimos a 10ª praga, né? A 10ª praga. Você lembra? Era dengue. Não, Tateco, Não? Foi da morte dos filhos, lembra? Da morte dos filhos. Isso, lá de todo o povo do Egito. De povo primogênito, né? Isso, os primeiros filhos de todas as casas. Porém, os israelitas, eles foram protegidos. Lembra que foi a primeira Páscoa, que Páscoa é libertação, e eles tinham que fazer o quê? Passar o sangue, né? No batente das portas. E quando a morte passasse, ia ver, ali tá um povo do Senhor, o povo guardado pelo Senhor, Ali né? tem uma marca de Cristo. Isso mesmo, é verdade. Então hoje nós vamos continuar. Olha só, amiguinhos, o que nós vamos fazer. Bom, será que aí então, depois da 10ª praga, né, das mortes, será que aí... vem a 11ª, né? Não, Tateco, Não? chega, né? Será que nem assim o rei libertou o povo de Israel? Eu acho que sim, né? Que depois de ter um monte de praga dessa... Vocês se lembram, amiguinhos, que Moisés revelou, falou pra ele que Deus estava falando, né? Que o quê? E Deus falou pra Moisés que, ele ia expulsar os israelitas de lá. Vocês se lembram? Será que aconteceu mesmo? Vamos ver, né? Olha só o que nós vamos ler hoje. Primeiro, nós vamos começar lendo Êxodo 12. Nós vamos ler do versículo 31, vamos ler até o 33. Depois nós vamos ler Êxodo 14, versículo 8 e 9. Depois nós vamos ler do 13 até o 30, hein? Bastante. Vamos ler para nós entendermos. Olha só então. Primeiro, veja bem o que aconteceu. Nessa mesma noite, na noite então que houve as mortes, né? A 10ª praga se cumpriu. Olha o que aconteceu. O rei mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: saiam daqui, vocês e todos os outros israelitas, deixem o meu país. Peraí. Deixem o meu país. Vão adorar a Deus, o Senhor, como vocês pediram. Peguem as suas ovelhas e cabras do seu gado e vão embora. E peçam a Deus que me abençoe. Os egípcios insistiram com os israelitas para que, saíssem do país o mais depressa possível. Eles diziam, se vocês não saírem, todos nós morreremos. Eita! Olha aí, Deus, tá vendo? Deus não mente, não. Deus falou, Deus revelou, eles vão expulsar vocês. E foi o que aconteceu, Tateco. Expulsou mesmo. E agora? Vamos ver se agora o rei deixou eles em paz. O que será que aconteceu com os israelitas? Olha só. Então vamos lá para Êxodo 14, 8 e 9. O Senhor fez com que Faraó, o rei do Egito, continuasse teimando. Meu Deus! É teimoso mesmo. E ele foi atrás dos israelitas, que estavam saindo de maneira vitoriosa. Os egípcios, com todos os seus cavalos, carros de guerra, cavaleiros, saíram atrás dos israelitas e os alcançaram onde eles estavam acampados, na beira do Mar Vermelho, perto de Piairote e de Baal-Zephon. Eita! E agora, amiguinhos, o que será que aconteceu com os israelitas? Vamos acompanhar. No 13, hein? Do 13 ao 30 nós vamos ler. Porém, Moisés respondeu lá para o povo, tá? Eu estou resumindo um pouquinho. Olha o que Moisés falou para o povo. Não tenham medo, fiquem firmes e vocês verão que o Senhor vai salvá-los hoje. Nunca mais vocês vão ver esses egípcios. Vocês não terão de fazer nada, o Senhor lutará por vocês. Ô, glória! E o Senhor disse a Moisés: por que você está me pedindo ajuda? Diga ao povo que marche. Levante o bastão, lembram do bastão que Deus falou pra ele? Carregar o bastão. Vai com o Arão, mas leva o bastão. Não, o cajado pra estar na cabeça do... Não, Tateco, olha só.
Olha só esse bastão, tudo que eles passaram e o que aconteceu por causa do bastão, olha lá. Ó, o Senhor Deus disse a Moisés, por que ele está me pedindo ajuda? Diga ao povo que marcha, levante o bastão, o estenda sobre o mar, a água se dividirá e os israelitas poderão passar em terra seca pelo meio do mar. Eu farei com que os egípcios fiquem ainda mais teimosos e eles entrarão no mar atrás dos israelitas. E eu ficarei famoso quando derrotar o rei do Egito. Nossa. Todo o seu exército, seus carros de guerra, os cavaleiros. Sim. Quando eu derrotar os egípcios, eles saberão que sou Deus, o Senhor. Nossa. Então o anjo de Deus que ia na frente dos israelitas mudou de lugar, passou para trás. Também a coluna de nuvem saiu da frente deles e foi para trás. Eita. A coluna de nuvem representava a presença de Deus. Sim. Né, Tateco? Sim. Olha só, pessoal. Foi todo mundo para trás. O anjo e a nuvem. Por quê? Quem ia à frente agora ia ser Moisés e o bastão, hein? É. E agora? O que será que vai acontecer? Não sei. Ficando entre os egípcios e os israelitas. A nuvem era escura para os egípcios, porém iluminava o povo de Israel. Assim, durante a noite inteira, o exército egípcio não conseguiu chegar perto dos israelitas. Moisés estendeu a mão sobre o mar e Deus, o Senhor, com um vento leste muito forte, fez com que o mar recuasse, abrisse o mar, amiguinhos. Nossa. O vento soprou a noite inteira e fez o mar virar terra seca. As águas foram divididas e os israelitas passaram pelo mar em terra seca, com muralhas de água dos dois lados. Os egípcios os perseguiram e foram atrás deles até o meio do mar, com todos os cavalos, carros de guerra e cavaleiro. Logo antes de amanhecer, a coluna de fogo e da nuvem do Senhor olhou para o exército dos egípcios e fez com que eles ficassem apavorados. Nossa. Os carros de guerra andavam com grande dificuldade, pois Deus fez com que as rodas ficassem atoladas. Então os egípcios disseram: vamos fugir dos israelitas, o Senhor está lutando a favor deles e contra nós. Então o Senhor Deus disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem e cubram os egípcios, os seus carros de guerra e os cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e quando amanheceu, o mar voltou ao normal. Os egípcios tentaram escapar das águas, porém o Senhor o jogou dentro do mar. As águas voltaram, cobriram os carros de guerra, cavaleiro e todo o exército egípcio que havia perseguido os israelitas no mar. Sim. Não sobrou nenhum egípcio com vida. Nenhum. Mas os israelitas atravessaram o mar em terra seca, com muralhas de água dos dois lados. Naquele dia, o Senhor salvou o povo de Israel dos egípcios. Olha. E os israelitas os viram mortos na praia. Eita, amiguinhos, já viram isso? Você já viu isso, Tateco? O mar se abrir. Imagina, gente, o mar, aquele mundo de água, né, Tateco? De repente fazer isso aqui, ó. Fica água de um lado, água do outro, e você conseguir passar no meio do mar caminhando e a terra era seca. É só Deus mesmo, né, Tateco? Deus é maravilhoso, amiguinhos. E assim eles conseguiram fugir dos egípcios. Isso só pode acontecer se um elefante pular sentado dentro da água. Pois é. E vejam bem, olha só. E o que nós vimos aqui com essa passagem? Veja que eles ficaram com muito medo, né? Os israelitas, eles ficaram com medo. Imagina essa situação, amiguinhos. Ver um monte de gente correndo atrás de vocês. Vocês já passaram por essa situação? De medo, né? De saber que vai acontecer algo muito perigoso com você. Imagina, mas o que Moisés falou? Não tenham medo. Deus está com vocês. Então, amiguinhos, nós temos que aprender, né, a não ter medo nas situações. Mas, além disso, de não ter medo, de saber que quem está conosco é o nosso Deus. É verdade. E Ele é um Deus poderoso. Ele pode todas as coisas, amiguinhos. Ele abriu o mar para os israelitas passar. Né, Tateco? Então, amiguinhos, nós vamos orar agora. Se você tem algum medo, sabe? Eu tenho medo de ficar no escuro. Eu tenho medo do que, Tateco, que eles podem ter medo? Que você tem medo? Do que eu tenho medo? Eu tenho medo... Medo de escuro, do ladrão. Tenho medo de escuro, de ladrão. Eu tenho medo de ficar sem comida. Sem comida, né? Olha quantas coisas nós temos medo, Mas né? nós temos que ter medo mesmo, é de
de morrer sem salvação. É né? verdade, Tateco, isso tem sim, que- é importante. A exatamente. salvação é importante. na Sim, nossa nós vida. temos que ter medo, nós não podemos aceitar ficar sem a presença de Deus. Sim. Isso sim, é verdade, Tateco. Mas para as outras coisas, temos que saber, Deus está conosco. Sim. E por isso somos mais que vencedores, E né, é Tateco? normal de sentir medo, né? Claro, a gente vai Mas sentir, o nosso né? Deus diz que Ele nunca nos abandona. É verdade, Né? Tateco, é isso Ele mesmo. diz lá em não sei aonde, porque isso é difícil de guardar, sabe? Versículo, sabe? Capítulo, mas diz a palavra de Deus que uma mãe pode abandonar seus filhos, mas o Senhor Nunca, né? nunca nos abandona. Nunca nos né? abandona, é Então, verdade. mesmo nós estando com medo, o Senhor nosso Deus, Ele está ali ao nosso lado. Né? Oh, Assim como glória. esteve ao lado do povo de Israel, o povo de Israel, aquele imensidão de povo, Verdade. e Ele salvou todos. Glória né? a Deus, né, Tateco? Vamos orar então, Vamos amiguinhos? Pense agora no seu medo e nós vamos colocar nas mãos do Senhor e Deus vai resolver essa situação em nome de Jesus. Sim. Amém? Pai, no nome do Senhor Jesus, Pai, nesse momento nós queremos aqui orar, te agradecer primeiramente pela tua palavra, te agradecer, Senhor, pela tua presença nas nossas vidas. Pai, nesse momento nós queremos lançar fora, Pai, todo o nosso medo, Pai, toda a nossa incredulidade, Pai, tudo Deus. aquilo que quer nos afastar do Senhor, da tua presença. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos nesse momento avivar a nossa fé, crer que o Senhor está conosco, o Senhor está conosco em todos os momentos. Meu E nós Pai. não teremos medo, mas sim perseveremos, Pai, em oração, na fé, clamando a Ti e crendo que o Senhor vai à frente. O Senhor está nos guardando, nos protegendo, nos livrando de todo mal. Te agradecemos por essa palavra. Obrigada por tudo, Papai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que Glória Deus te a Deus. abençoe. Até amanhã. E amanhã. Tchau.